Técnicas de trabalho em componentes SMD. O constante avanço tecnológico e os novos processos industriais tornaram possível a larga integração de componentes num único chip, o que viabiliza a miniaturização dos circuitos eletrônicos. Esta tecnologia recebe o nome de SMT, ou Tecnologia de Montagem em Superfície. Consequentemente, a manutenção destes circuitos exige técnicas e ferramentas especiais, o que encarece o custo final da manutenção. Em busca de novas alternativas para a redução de custos, apresentamos uma relação que contém o material mínimo necessário para se trabalhar com componentes SMD, dispositivos montados em superfície, de maneira prática, com qualidade e a um custo acessível. O material utilizado em nossas operações é composto basicamente por um ferro de solda com temperatura controlada e ponta chanfrada, fluxo pastoso, aplicador de fluxo, barras de liga metálica com baixo ponto de fusão, malha para dessoldagem, pegador a vácuo e ventosas, uma pinça angular, um dispenser de solvente, um pincel de limpeza. Informações mais detalhadas a respeito dos materiais estão na apostila. Cuidados com o aterramento. Atenção, o maior problema da eletricidade estática é não acreditar que ela existe. As cargas eletrostáticas podem estar armazenadas em superfícies de vidro, em folhas de papel, em recipientes plásticos e outros objetos de uso comum. Devido à larga integração de circuitos dentro de um único componente, o mesmo torna-se muito sensível a essa eletricidade estática. Uma medida preventiva a ser tomada é a instalação da manta antiestática sobre a bancada de trabalho. Esta manta possui um conector com um resistor de 1 mega, que deve ser conectado a um aterramento exclusivo. Outra medida importante é a utilização da pulseira antiestática, que também deve ser instalada a este aterramento. Ela também possui um resistor de 1 mega, evitando o risco de choque elétrico. Use uma superfície isolante sempre que for trabalhar com PCIs, evitando que a manta ocasione. Demonstraremos agora algumas técnicas para remoção e soldagem de circuitos integrados SMD. Técnicas de trabalho em componentes SMD. Para remover um circuito integrado SMD. Limpe bem os terminais do CI a ser removido. Aplique o fluxo pastoso em todos os terminais do CI. Aplique a liga metálica com o ferro de solda no CI, numa quantidade que cubra todos os terminais. Aqueça todos os terminais, mantendo a liga metálica em estado líquido, em todos os lados do CI ao mesmo tempo. Assim que o CI se soltar, remova-o utilizando o pegador a vácuo. Caso esteja colado à PCI, utilize um alicate de bico para segurar nas extremidades do CI e girá-lo, a fim de quebrar o filete de cola. Para inserir um circuito integrado SMD, limpe bem as pistas do circuito impresso usando a malha de dessoldagem. E lave o local com tolueno ou álcool isopropílico. Aplique o fluxo pastoso nas pistas do circuito impresso e posicione o novo CI.
solde apenas um terminal de cada lado, para que o CI não saia da posição durante a soldagem. Pressione levemente o CI para garantir que a soldagem tenha resistência mecânica. Deposite uma pequena quantidade de estanho sobre a ponta do ferro e deslize-o sobre os terminais. Se houver algum curto-circuito, remova-o utilizando a malha de dessoldar. Certifique-se que todos os pinos do CI estão bem fixos. E limpe-os com tolueno ou álcool isopropílico. Outras técnicas para remoção de circuitos SMD. Existem outras técnicas para a remoção desses componentes. Uma delas é a utilização do soprador de ar quente. Ele é composto por uma bomba de ar interna e um elemento aquecedor. A vazão de ar pode ser controlada, bem como a temperatura do elemento aquecedor. O ar vem pela mangueira plástica e passa por uma resistência para ser aquecido. Depois é direcionado ao componente que será removido, utilizando-se um bocal de tamanho adequado ao componente. Existem diversos bocais com medidas específicas para tamanhos diferentes de circuitos integrados. A técnica para a remoção de CIs usando o soprador de ar quente é a seguinte. Verifique o bocal adequado às dimensões do CI que será removido. E fixe-o no elemento aquecedor. Encaixe o grampo de remoção. Ajuste a temperatura e vazão de ar necessárias à remoção do CI. Posicione o elemento aquecedor sobre o CI de forma que o ar quente seja expelido sobre os terminais do mesmo. Remova o CI quando ele se soltar. Se o integrado estiver colado na placa, use o alicate de bico. Utilização da pistola sugadora. Em algumas placas de circuito impresso SMD também são inseridos alguns circuitos integrados com seus encapsulamentos tradicionais através de furos passantes. Devido ao processo de fabricação das placas SMD, algumas possuem várias camadas de circuito impresso ou múltiplas faces, tornando difícil a remoção destes componentes com ferro e sugador de solda comuns. Um ótimo recurso para estes casos é a utilização da pistola sugadora, que é composta por uma bomba de sucção interna e um elemento aquecedor. Geralmente, o elemento aquecedor pode ter sua temperatura controlada através de potenciômetro. No corpo da pistola sugadora há um tubo de vidro que aloja um filtro, formado por palha de aço e um disco de feltro. A função desse filtro é impedir que os resíduos da dessoldagem passem para o interior da bomba de sucção. O filtro deve ser limpo periodicamente para um bom desempenho da sucção. Para utilizar a pistola sugadora, proceda assim. Ressolde todos os pinos do circuito integrado a fim de facilitar a remoção da solda. Com a placa em posição vertical, encoste o bico da pistola sobre o pino, mantendo-o parado até a fusão da solda. Faça então movimentos circulares, tomando cuidado de movimentar somente o pino do integrado, sem gerar atrito sobre a ilha do circuito impresso, o que poderia danificá-la. Só então o gatilho da pistola deve ser acionado para a sucção da solda. Mantenha-o pressionado enquanto faz os movimentos circulares. Durante a utilização da pistola, a sujeira e o fluxo de solda podem parar no interior do elemento aquecedor, dificultando a sucção. Neste caso, utilize arame de aço para remover os resíduos. Cuidados com a limpeza. Para um perfeito funcionamento da pistola sugadora, ela deve estar sempre bem limpa. Para isso, execute o seguinte procedimento. Certifique-se que a pistola esteja fria e remova o tubo de vidro do filtro. Retire a palha de aço, o disco de feltro e limpe-os. Se necessário, troque-os.
Limpe a parede interna do tubo de vidro. O disco de feltro mais fino deve ser inserido na extremidade da bomba de sucção. Encaixe o outro disco de feltro no tubo de vidro, tomando cuidado de deixar um espaço de aproximadamente 5 milímetros entre o disco e a extremidade do tubo. Através da outra extremidade do tubo, insira uma quantidade equivalente a 1 centímetro de palha de aço, certificando-se que a mesma não chegue a encostar no disco de feltro. Importante: para obter a qualidade de serviços em manutenção de componentes S&D, é imprescindível a observação dos seguintes itens: bancada com aterramento específico, pulseira antiestática, ferramentas adequadas, conhecimento da técnica.